Olá, sejam todos bem-vindos ao Panorama das Criptomoedas. Hoje vamos falar sobre Bitcoin, Matic, Polygon, Near Protocol, Solana e muito mais. Não se esqueça de deixar seu like e comentar qual criptomoeda você gostaria de ver no próximo Panorama. Antes de começarmos, gostaria de compartilhar uma mensagem com vocês. Felizes as pessoas que sofrem perseguições por fazerem a vontade de Deus, pois o reino do céu é delas. Mateus 5, 10. Obrigado, pessoal. Esmaga o like e vamos começar. Fala, turminha! Muito bom dia! Que Deus possa abençoar o seu dia, o seu final de semana. Vamos dar início ao panorama das criptomoedas. Vou falar de bastante coisa hoje aqui. Então, se você tiver interesse, preste bastante atenção, tá? Bastante gente perguntando se é armadilha de novo ou não. Eu vou responder aqui para vocês algumas situações. Antes de começar, gostaria de pedir o seu like, pedir para você se inscrever no canal. Também convidar você para participar do nosso grupo gratuito. O link está fixado no primeiro comentário desse vídeo, né? E queria fazer um agradecimento aí aos canais grandões aí, né? Alguns já estão falando agora em liquidez, né? Nunca falaram, agora estão falando. Mas é isso daí. Pelo menos vocês vão evitar ser a liquidez do mercado e ajudar que a galera também não seja, né? Bom, Bitcoin, pessoal. Vamos lá. Bitcoin subindo. Aqui, essa é a tela que a gente tem usado para estudos aqui no YouTube. Então, tá da mesma forma que a gente veio trazendo aqui nos panoramas, né? Então, eu sempre falo aqui para vocês que tudo que eu vou falando nos panoramas é uma continuação do que a gente já tá falando, né? Porque a gente só vai mudar isso quando o mercado fizer alguma coisa nova ali ou sair do contexto que a gente tem meio de expectativa ali, tá? Enquanto ele fizer essas mesmas movimentações, né? Continua as mesmas expectativas do mercado. Bom, então vamos lá. Bitcoin, beleza. Desde aquela movimentação, falei para vocês aqui, na minha visão, melhor cenário era que o mercado já viesse aqui embaixo, tocasse para subir. Por quê? Porque aí as altcoins já tocavam ali na região, algumas que faltaram, que deixaram a brecha para trás, que eu já avisei, mostrei para vocês, né? Tenho mostrado bastante isso lá na área de membros também. E aí, basicamente, a gente teria uma subida muito boa aí das altcoins, porque eu acredito que se o mercado tivesse feito isso, ainda pode fazer, né? Mas não tá com muita cara agora. Mas se ele tivesse feito isso, provavelmente o Bitcoin faria essa movimentação de alta saindo daqui, só que com a dominância caindo, né? Então isso levaria as altcoins a subirem forte. Como elas já teriam fechado as zonas, não necessariamente elas deveriam voltar mais. Mas isso se trata de um mercado financeiro. E o mercado financeiro é feito o dia todo dia, todo momento de manipulação. Por que manipulação? Porque é assim que funciona. Para um ganhar, o outro tem que perder. A oferta e a demanda. É assim que funciona o mercado. Então o mercado ele só funciona porque existe manipulação. Porque senão ele não existia. E senão é o que eu falo para vocês direto aqui. Como que a gente vai ter um mercado de oferta e demanda que todo mundo compra aqui e todo mundo vende aqui? Todo mundo compra aqui, todo mundo vende aqui. Quem vai ser a contraparte de quem? Não vai ter. Então aí é a mesma coisa de nada, porque você vai ter o ativo, o cidadão também, beleza, e vocês não tem para quem vender, tá? Então basicamente é isso. E agora o que que a gente precisa entender sobre o mercado, pessoal? É o seguinte, o mercado tende a voltar? Sim. Sim. Agora, o que a gente deve prestar atenção, o que pode acontecer daqui para frente, que vai ser o interessante. Por quê? Porque o mercado ele pode subir bastante para depois ele voltar. Pode. Mas isso ele vai dar sinais. Ou ele pode vir até aqui, dar o cavalo de pau e voltar já. Pode também. E é isso que a gente deve ou deveria ficar esperto sobre o que eu vou falar aqui das altcoins para vocês principalmente, tá? Agora o Bitcoin, pessoal, quando que o Bitcoin pode confirmar para a gente aqui? Isso aqui é uma possível reacumulação, tá? Do semanal. E essa reacumulação que a gente já vem falando, aonde que a gente tem alvo? Lá, aquele 87 lá, que é o primeiro alvo, que conflui com a estrutura macro do mercado. E aí, se ele for pagar o segundo alvo dessa reacumulação, caso
caso ele confirme, é o 109, tá? Então, o primeiro alvo é o 87, esse cara deve ser um enrosco aqui pro Bitcoin, tá? E caso ele for se confirmar essa reacumulação, ele pode chegar até no 109 ali na minha visão, tá? Porém, como eu acabei de falar, ele precisa confirmar esse movimento e dependendo como ele chegará lá em cima ainda. Tá vendo esse carinha roxinho aqui, ó? Esse cara aqui, ele era o Fair Value Gap do candle comprador, depois ele virou o Inverse Fair Value Gap, que é do candle vendedor, e agora o ideal é que essa mesma altura de negociação aqui deixe esse Fair Value Gap novamente. Por quê? Porque provavelmente quem está fazendo esse mesmo movimento é o mesmo cidadão, o mesmo cara que está vendendo é o mesmo cara que está comprando, é ele que está manipulando o preço para baixo e para cima, tá? Mas isso é um sinal claro que foi uma busca de liquidez aqui, caso ele faça esse tipo de movimento, né? E dê continuidade a essa movimentação. Se ele conseguir colocar um fechamento semanal acima dos 73.800, 74, o mercado tende a fazer um movimento parecido com isso aqui, ó. Que foi o que eu falei para vocês lá nos panoramas passados, tá? Porque basicamente é um movimento bem clássico aqui de uma reacumulação ou de uma acumulação do mercado. Mas para isso, pessoal, ele precisa colocar um fechamento acima dos 73.800. E aí sim ele deve pagar os seus alvos lá de 87, talvez até 109, dependendo do que ele for, tá? Agora, uma movimentação interna que está rolando aqui do processo de acumulação, ó. Esse movimento do Bitcoin aqui é um processo de acumulação do mercado. Então o mercado veio aqui, ó. Veio aqui, fez um Spring, fez um checkout do Spring e está subindo. Essa pequena acumulação aqui do mercado leva o Bitcoin até essas regiões aqui de cima. O alvo dessa acumulação é esses caras aqui de cima. Por isso que a gente tem que aguardar o fechamento do Bitcoin semanal acima daquela região de máxima. Para que a gente entenda que é isso que eles querem de fato. Porque nada impede também do Bitcoin só dar uma beliscada e voltar. Por isso que é bom aguardar a movimentação. Lembra que eu tenho falado para vocês assim, olha, principalmente na área de membros, eu tenho falado bastante sobre isso. Falar, pessoal, em algumas situações que vocês estão em algumas moedas, o que eu faria agora? Essas moedas aí que vocês estão, eu não ficaria comprando agora no fundo. Por quê? Porque agora o mercado só tem duas opções. Ou ele vai renovar o fundo e cair mais um pouco, ou ele vai confirmar para você o movimento de alta. Então, nas duas possibilidades, você ou pode pagar mais barato, ou você pode ter uma probabilidade maior, que é uma confirmação do movimento. Então, ao invés de ficar caçando fundo, você pode usar a opção de aguardar a confirmação, tá? Bom, dominância do Bitcoin. A dominância do Bitcoin, pessoal, para mim, é isso aqui que eu acredito que ela tá indo ainda, que a dominância do Bitcoin pode chegar, tá? Eu acredito que ela pode ser até que passe um pouquinho, mas eu acredito que a base da dominância do Bitcoin tende a chegar nessas regiões aqui, de 62, 64, e ela engatar um processo de queda. E isso sim levando as altcoins para cima, né? Por quê? Dominância do Bitcoin caindo, se ele ficar lateral, elas sobem. Se o Bitcoin der uma subidinha com a dominância caindo, ela sobe muito forte, né? Se o Bitcoin cair com a dominância afundando muito, as altcoins caem, mas caem não tanto como acontece essas quedas que afundam 30%, 40% aí, tá? Teve nessa penúltima queda que o mercado teve, vocês repararam isso, né? O Bitcoin fez uma queda, a dominância dele veio forte para baixo, basicamente as altcoins nem se mexeram. Acho que foi mais ou menos aqui, né? Então acontece bastante isso. Eu acredito que o caminho da dominância do Bitcoin está próximo, né? A gente está em 58 aqui mais ou menos. Então pode ser sim, pessoal, que o mercado queira subir para levar a dominância lá, depois o Bitcoin ficar enrolado, né? Para a dominância cair, pode ser também, tá? Isso vai ser bom para as altcoins, beleza? Bom, em relação ao Bitcoin, você vai comprar o Bitcoin? Não, eu não, tá, pessoal? Para mim não, já expliquei para vocês, não é viável, porque
para mim conseguir ganhar um bom dinheiro no Bitcoin, eu preciso colocar uma quantia grande de dinheiro. Não adianta eu achar que eu vou ganhar muito dinheiro com Bitcoin colocando R$ 1.000 aqui, que eu não vou. Né? Já expliquei isso. Então, para mim é muito mais fácil entrar bem posicionado em altcoins, que eu vou ter uma rentabilidade muito melhor, já tive, né? E vou ter dentro desse movimento do que o Bitcoin. Então, isso é uma opção minha, como eu trato o meu dinheiro, tá? Agora, vamos falar do Ethereum um pouquinho. Pessoal, o parâmetro do mercado, para mim, tá no Ethereum. A brecha do mercado. Sempre é alguma moeda, tá? Quem tá aqui na área de membros do canal vai lembrar do que eu tô falando. Por que sempre é alguma moeda? Porque quando eu falava assim, ó, vou só colocar na tela aqui. O parâmetro do mercado é a Link. Enquanto a Link não tocar lá na região de 8,60, o que vai acontecer? O mercado não vai subir. Porque enquanto o mercado não tocar lá na região, basicamente o mercado não está habilitado para subir explodindo. Então sempre tem alguma coisa ali que é um parâmetro do mercado. E aí a gente cravou lá a entrada da Chainlink. E aí a galera que... Por isso que eu falo para vocês, pessoal, deixa eu até apagar isso aqui, já vou falar da Chainlink já já, mas porque existem as regiões corretas de você comprar, né? Há um tempo, eu recebi uma mensagem de algumas pessoas, duas pessoas, que os caras falaram, eu vendi tudo. Aí a pessoa vendeu o link a 10 para ela supostamente comprar a 7 por causa de uma recessão. Que sei lá quem que falou isso daí, que estão falando. Aí o cara vendeu a 10 para comprar a 7. E a compra foi aonde? A 8,50, 8,60. Pô, não tem lógica, pessoal. Vendeu numa zona totalmente compradora. Pra uma moeda chegar lá era muito mais fácil você comprar mais no 7. Né? Então, são algumas coisas que vocês têm que prestar atenção. Evitar fazer caca no mercado, né? Sempre falo para vocês, né, que do mercado. Agora a galera aí de alguns canais estão falando sobre liquidez do mercado. Primeiro eles mandam vocês comprarem aqui, serem a liquidez do mercado, e agora eles estão falando sobre a liquidez do mercado, né? Mas que bom, tomara que daqui para frente eles ensinem ou falem ou eles estudem como comprar o mercado para evitar que a maioria compre o mercado aqui nessa região. Para não acontecer isso que está acontecendo. Tá? Agora, por que o parâmetro é o Ethereum? Tchan, 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 tchan. Bom, eu tenho uma estrutura base do Ethereum que sai lá da região de 800 mais ou menos e vai até na região de 4.000. O que é isso aqui? Uma pernada de impulsão, um choque, uma mudança de característica de toda essa pernada de baixa. Certo? A partir desse momento, eu entendo sim que o mercado pode dar continuação à sua estrutura macro e tentar romper o topo histórico. Porém, o mercado ele se movimenta através de zigue-zagues, que é o pivô de alta. Então é assim que o mercado movimenta e não assim. Assim é quando o mercado quer colocar os compradores mais caros possíveis para depois eles aprisionarem esses caras no topo, tá? Basicamente, o mercado ele gera liquidez pelo seu trajeto. O que é gerar a liquidez? A liquidez basicamente é isso aqui. O mercado cria um suporte no meio do nada. No meio do nada. Aí vai fazer o quê? Provavelmente eles vão usar notícias aqui do Ethereum. Eu lembro muito bem que foi o caso do ETF, né? Então provavelmente eles vão usar notícias para fazer a galera comprar aqui nessa região, né? E induzir a galera a comprar aqui nessa região. Porque a galera vai pensar, tem um suporte aqui, fez um candle desse tamanho aqui, pau na compra. Tome marretada na cabeça. Tá? Então, é assim que gera liquidez no mercado. Nessa movimentação aqui, eles já conseguem ali milhões e milhões ali, principalmente no mercado de futuros, né? E depois eles vão colocar a galera novamente na compra. Então, dentro de uma estrutura do mercado, a zona de manipulação sempre é o 50% e o 61,8%. Por que é essa zona? Porque geralmente todo mundo compra nessa zona. E as instituições, os fundos, eles vão na contramão da manada, pessoal. Porque é a contraparte do mercado. As instituições que eu falo para vocês aqui direto, eles não estão aqui para ser amigo de vocês. Não. Se eles fossem amigo de alguém, 95% das pessoas ganhavam dinheiro e não perdiam.
Tá? Então, é só para vocês terem base. 95% perde. Não ganham. Tá? Então, as corretoras, tudo que tem aí, eles não são amigos de vocês, não. Por isso que vocês têm que buscar conhecimento, estudar, tentar entender como funcionam as coisas. Tá? Bom, então eu sei que o 50% e o 61,8 é zona de manipulação, igual eu falava da Polygon lá atrás, lembra? E aí, o que acontece? Geralmente o mercado sobe mesmo, pessoal. Lembra que eu falava igual o fundo falso da Polygon? Ah, para ele ser um fundo falso, o mercado precisa fazer o quê? Subir. Não tem como ser um fundo falso com o mercado caindo. Por quê? Aí ele não vai manipular ninguém. A mesma coisa do Ethereum. Então o Ethereum está deixando um fundo duplo em cima da zona de manipulação. Então isso quer dizer que o mercado vai voltar e pegar essa liquidez antes de engatar uma tendência de fato de alta? Sim. Mas lembre-se, isso não impede, pessoal, deixe bem claro aqui para vocês, isso não impede do Ethereum, por exemplo, sair daqui e ele tocar lá na região de 4.600, 4.400 para depois ele fazer isso aqui. Não impede. Ele vai fazer isso aqui, a gente não sabe. Só estou dando um exemplo para vocês que pode acontecer isso. Se vocês que tiraram como base, a Polygon, quando a gente comprou lá no 50,95, que eu falei assim, ó, pessoal, a gente está comprando, mas é um fundo falso. Provavelmente é um fundo falso, né? Depois ela veio confirmar agora. Só que a gente comprou lá no 50,95. A Polygon pagou mais de 150% pra gente. Olha o tanto que ela subiu do fundo que a gente tinha expectativa de ser um fundo falso. Então ela subiu mais de 150%. Ela subiu muito. Para depois voltar. Então pode acontecer isso também com o Ethereum? Pode. Claro que pode. Ou também pode acontecer do mercado chegar até aqui, já dar um cavalo de pau e voltar. Pode também. A gente não vai saber, não sabe disso ainda. Porque tá muito cedo para a gente ter um parâmetro melhor no mercado. Mas o que vocês devem prestar atenção é justamente isso, essas brechas que o mercado deixa para trás. Certo? Igual eu falei aqui, tenho falado para vocês. Toda vez que eu falo do Ethereum, eu lembro da Lígia, porque a Lígia tá aqui na área de membros e ela tem o Ethereum. E ela sempre pergunta do Ethereum. Então, basicamente, é isso que eu pensaria. Por exemplo, se eu tivesse o Ethereum aqui, se tivesse o Ethereum formou esse movimento aqui, e o Ethereum consegue, por algum milagre, chegar lá na região de 4.400, 4.600 lá. O que eu faço? Eu realizo. Ah, não quero realizar tudo. Tá bom, eu tiro meu risco. Tá? Só dessa região que tá ali, provavelmente dá mais de 100%, né? Não, não dá não. 108. Mas quem tá comprado no 2000 aqui, dá 100%. Eu tiraria meu risco, tá? Porque a expectativa é que volte. Agora, se ele vem para baixo primeiro, por isso que eu falo para vocês, quando eu falo aqui, ah, pessoal, existe uma diferença entre o melhor movimento e o que o mercado vai fazer. Por quê? O melhor movimento, na minha visão, para o mercado é o quê? O mercado sai daqui, faz isso aqui e beleza. E aí a gente engata uma movimentação de alta. Por quê? Você, investidor, você não quer que o mercado toque na região e comece a subir? Exatamente. Só que para isso o mercado precisa fazer algumas coisas. Fechar as suas falhas, catar a liquidez, tá? Porque senão ele vai ficar manipulando a galera, comprando o mais caro possível. E ele vai fazendo o quê? Cansar a galera do spot. Ele vai cansar a galera do spot. Por quê? No mercado de futuros é simples. Faz um canudo desse aqui para baixo, estopa todo mundo, pronto, liquidou. Vai meio mundo desistir do mercado já que não funciona, que é um cassino, blá, 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 blá. E aí no mercado de spot faz o quê? Vai cansar a galera. Vai falar que o mercado não sobe mais, que já era as criptomoedas, vai começar um monte de notícia ruim e por aí vai, tá? Até semana passada aí que o mercado tava caindo, começaram a falar para vocês sobre pandemia, né? Agora o mercado reagiu subindo, pergunta se alguém vai falar alguma coisa para você. Ah, mas e a macroeconomia? Até semana passada a macroeconomia estava acabando, que o mercado ia derreter, ia perder tudo. Agora pergunta se alguém vai abrir a boca para falar para você de macroeconomia. Mas deixa o mercado dar um cavalo de pau aqui para baixo para você ver. Ah, aí foi a macroeconomia, foi a pandemia. Só funciona quando tá caindo, quando tá subindo não funciona. Tá? Cuidado com as pessoas que... As pessoas, a maioria, pessoal, a maioria, eles querem arrumar desculpa pela caca que eles falaram para vocês fazerem no topo, tá? Basicamente é essa a desculpa.
Render, para quem comprou comigo lá no 5, estamos subindo, hein? Por que no 5? Por se a região de order block dela era mais para baixo, lá na 4.200. Porque a gente, pessoal, sempre compra um pouco antes. Porque acontece em muitos casos do mercado tocar só no comecinho e ele começar a subir. Então, como a gente está no mercado de spot, eu sabia muito bem que a zona de compra era a região de 4 aqui, tá? Só que quando a gente está no mercado de spot faz pouca diferença. E é melhor a gente comprar um pouquinho antes do que a gente ficar de fora da movimentação, tá? E aqui para mim o cenário em render é o seguinte. Se render começa a fazer a movimentação dela, pessoal, e ela sobe daqui, e ela vai até na região de 10, eu vou fazer o quê? Fazer o quê? Realizar. Realizar. Isso mesmo, pessoal. Se ela faz essa movimentação, eu vou realizar. E aqui lá, dependendo como for e como chegar esse movimento, por isso que eu falo para vocês que tem que ficar acompanhando do Bitcoin, né? Lá na área de membros, eu falei pra galera que sempre quando agora o mercado começar a subir, quando ele começar a subir de fato, né? Pretendo fazer mais vídeos durante a semana lá, lives, pra falar, olha pessoal, esse movimento tá interessante pra gente realizar, pra gente ir acompanhando o mercado ao vivo. E agora, dependendo, tá, pessoal? Dependendo, vou deixar um aviso aqui. Como o mercado chegar, eu pretendo realizar render. Mas, dependendo como for, talvez eu realize só o lucro dela, que vai ser 100 e pouquinho por cento aqui da minha entrada. E aí eu já tiro o meu risco, né? E depois eu vejo o que vai acontecer, o que eu posso pensar. Temos uma brecha de render também para baixo? Temos. Lá na região de 3. Tá? E isso vai depender bastante do que o mercado vai formar daqui para frente. Então, se render for subir até a região de 10,50, eu vou realizar tudo ou o meu lucro, dependendo de como ela chegar, beleza? Deixa eu ver qual mais aqui. Near Protocol. Tchan, 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 tchan. Near Protocol. Tem brecha para trás? Tem brecha para trás. E agora? É isso aqui que a gente tem que prestar atenção no mercado, o que vai acontecer. Por quê? O mercado ele precisa dar um sinal de vida aqui pra gente. Qual é o sinal de vida? A Near Protocol precisa colocar um fechamento semanal acima de 6.489, um choque. Ela formar um choque e entender que isso aqui foi uma manipulação de preço e o mercado forma um choque verdadeiro para basicamente fazer esse movimento aqui, tá? Então a NIR, ela precisa colocar um fechamento semanal acima dos 6.489. Porque enquanto ela não colocar, a gente entende que isso aqui está sendo só uma correção desse movimento. Então ela precisa anular essa pernada de baixa. Para ela anular essa pernada de baixa, tem que colocar o fechamento semanal ali em cima. E aí, se ela fizer isso, a probabilidade é que a gente busque o rompimento da região de 9. Tá? Agora, dependendo de como subir e fizer esse movimento, pode ser um bom movimento prévio aqui, né? Porque aqui a gente também tem um Fair Value Gap e se ela subir dessa maneira, vai deixar o inverso Fair Value Gap. Então, se ela quebra a estrutura, basicamente seria essa a expectativa do movimento. Se ela quebra a estrutura, tá? Como eu falei para vocês, pessoal, o mercado pode fazer N movimentos aqui. O qual é o N movimentos? O mercado pode subir forte. Para depois ele voltar de novo? Pode. Pode. Ou então o mercado vem aqui, não coloca o fechamento e já vem e fecha a região. E isso aqui que é a diferença, volto a falar para vocês que eu falei, existe qual é o melhor movimento e qual o mercado vai manipular. O melhor movimento é que a NIR já tivesse tocado na região de 2,83. Tá? Faltou tão pouquinho, ó, que é o order block semanal. Já tivesse fechado a falha, e aí, beleza, pau no gato, vamos subir. Mas esses movimentos, se vocês lembrarem, igualzinho, vamos colocar até na Polygon aqui, ó. Lembre-se desse movimento aqui de NIR, ó. Onde ela parou do order block. Tá? Vamos colocar na Polygon aqui, só para vocês lembrarem. Polygon aqui, ó. Quando eu falei aqui, ó, vamos comprar aqui nessa região, ó, dos 50,95. E eu falei, pessoal, aqui provavelmente é um fundo falso. Por quê? Porque onde está o order block?
O mercado parou no começo. Geralmente, pessoal, 95% das vezes que o mercado faz isso, é uma armadilha. Mas é uma armadilha, isso não impede do mercado subir muito, que nem a Polygon subiu. Tá? É só isso que eu quero que vocês prestem atenção. Então o que eu quero dizer com isso? Para ficar esperto para realizar no primeiro sinal forte que o mercado der, ou um sinal de probabilidade que vai cair, para você não deixar o dinheiro na mesa. Só isso, tá? Se vocês colocarem aqui desde a nossa entrada em Polygon, ó, ela subiu 153%, para depois ela vir perder o fundo, tá? Só isso que eu quero que vocês prestem atenção. A NIR a mesma coisa. Se ela sobe daqui, pessoal, e ela vai até na região aqui, ó, aqui é uma zona muito importante de NIR, tá, pessoal? Região de 13, 14, 15. Aqui pode ser um baita do enrosco para NIR. Se a NIR sobe dessa região aqui, nós compramos a NIR aqui. Realizamos o lucro da NIR aqui. Deu mais ou menos 50%, 60% lá na carteira, né? Beleza. E agora? A gente não pegou nossa segunda compra aqui. Porque a gente comprou a primeira aqui, a segunda seria aqui na região de 2,83, então não pegou. Eu vou sair correndo atrás do preço? De jeito maneira nenhuma. Continuo comprado na NIR. Se ela sobe daqui e ela rasga para cima e ela vai lá na região de 12, 13, por exemplo, é 230%. Eu vou realizar de novo. Entenderam? Então, basicamente é isso, tá? Mas, pessoal, lembre-se, eu estou falando da possibilidade do mercado querer subir muito aqui, porque ainda o mercado precisa confirmar esse movimento. Por isso que eu mandei um recado lá na carteira ontem, falei, pessoal, tem que ter paciência, porque o mercado ainda precisa confirmar, ele precisa colocar o fechamento semanal acima dessas regiões, que é lá na região de 6.400 e pouquinho aqui da NIR, né? Porque senão o mercado pode dar um cavalo de pau aqui e voltar ainda, tá, pessoal? Então tem que esperar ele confirmar esse movimento aqui. Beleza? Polygon, já vamos falar da Polygon. E a Polygon, hein? Subindo forte a Polygon, hein? Tocou lá na regiãozinha que deve. E aqui, pessoal, aqui é algo bem interessante para que vocês prestem atenção, tá? Em Matic Polygon. Nós temos aqui um movimento de Polygon. Deixa eu até arrumar um negócio aqui na minha tela. Muito, muito interessante para o longo prazo, desde que ela respeite essa região aqui. Todo esse movimento aqui, ó, de Polygon pode ser considerado um processo de acumulação. Tá? Esse caixote gigante aqui, ó, pode ser considerado um processo de acumulação, tá? Porém, agora, o que a gente precisa? Isso aqui seria um Spring, né? E ela fez a confirmação aqui. Isso aqui seria o teste do Spring, tá? Mas para isso, agora, o mercado precisa confirmar esse movimento. Como que a Polygon vai confirmar esse movimento aqui pra gente? O cenário de maior probabilidade, tá? Seria que ela colocasse um fechamento semanal acima do 0,7780. Aí a gente teria uma confirmação muito boa aqui de Polygon para a gente subir forte para cima, tá? Agora uma confirmação mais ou menos, vamos dizer assim, seria um fechamento semanal acima do 0,58 aqui também, tá? Que já poderia levar ela um pouco para cima, mas eu gostaria que ela já colocasse um fechamento semanal acima do 0,80, porque aí, mesmo que ela faça esse processo de mitigação aqui, a expectativa é que venha para romper o topo dessa estrutura aqui e dar continuidade a esse movimento aqui, tá? Então, enquanto ela estiver dentro dessa região aqui, tá tranquilo, né? Caso ela perca em algum momento, a gente senta aqui e vê o que pode fazer, o que aconteceu. Mas enquanto ela estiver dentro dessa região de demanda, dentro desse order block, isso aqui é uma entrada de confirmação. O mercado quebrou a estrutura, fez a zona de liquidez, veio testar, e a expectativa sim é que supere essa região aqui, tá? Então basicamente é isso. Galera que vendeu o Polygon aí no fundo, agora tá querendo comprar de novo, né? Ela começar a subir de verdade aí. Aave, vamos lá. Bom, semana passada eu falei que a Aave tinha uma possibilidade de subir, né? Então, basicamente, aí, ó. Aqui, pessoal, eu falei lá no vídeo, lembro certinho, do panorama que eu falei pra vocês. Ó, vou falar um negócio da Aave aqui pra vocês, que ela tem a possibilidade de subir, mas não muda a minha visão sobre Aave. Tá? Então, eu continuo falando isso. O que é a minha visão? Ela pode pagar o alvo aqui, ela já tá quase pagando, né? Dessa possível aqui acumulação do mercado. E
pode levar ela aqui no 160, 180, 190, que é essa região de order block aqui, tá? Porém, pessoal, a gente tá comprado nessa AVE, tá na operação de swing trade, que é do nível, o último nível aqui de membros do YouTube, tá? E já tá bem claro que é para realizar totalmente ela. Porque quando essa moeda voltar, ela tende, pessoal, a pegar essas zonas aqui. Tá? Eu já mostrei para vocês aí diversas moedas, igual o caso da SDAO, tem o próprio Ethereum, a própria NIR. Então o mercado não costuma ser bonzinho e deixar essas zonas para trás, tá? Não costuma. É normal que o mercado coloque a galera o mais caro possível na compra, sim. É normal, tá? Então, a única coisa que eu ficaria esperto, se você tem AVE, ela conseguiu colocar um fechamento acima do 153, eu não deixaria voltar abaixo dessa região. Porque aqui você tem dois order blocks juntos, né? Ó, dois acima da região 180. Pode ser um baita do enrosco para ela. Então, se ela consegue colocar um fechamento aqui, acima dessa região, eu não deixaria voltar para baixo dessa região, pessoal. Tá? Ou então, se você quiser deixar, só saiba que pode acontecer para depois não ficar xingando. Então é isso. Beleza? Vou falar da DOT. A galera tem pedido bastante DOT. Bom, a Polkadot, mesma coisa. O que a gente tem aqui? Ó? Temos lá um possível processo de acumulação do mercado? Temos. E o que o mercado precisa fazer aqui agora? O mercado precisa fazer esse desenho que a gente já tinha de expectativa. Olha lá. Então o mercado ele precisa sair dessa região de order block, ela tá fazendo um fechamento. Deixa eu até olhar o número aqui, para vocês verem como o mercado ainda tem que evoluir bastante, pessoal. O mercado tem que fazer um fechamento lá acima dos 777, tá? Em Polkadot, para ele confirmar que aqui foi basicamente um spring, né? Uma possível acumulação do mercado. E aí sim, Polkadot fazer esse movimento aqui. Então ela precisa fazer uma bela movimentação ainda. Por quê? Porque o mercado também pode tocar aqui e fazer o movimento oposto. Para fechar aqui o gap de abertura aqui. Pode ser isso ainda. Por isso que eu falei para vocês, né? E falei na carteira ainda. Pessoal, agora é só ter calma, porque agora o mercado vai, ou ele vai cair mais, ou ele vai confirmar a movimentação de alta. Se ele confirmar, maravilha, pau no gato. Entendeu? Você tá com a probabilidade ali do movimento. Mas enquanto ele não fizer, eu esperaria, tá? Então, basicamente é isso. ADA Cardano. ADA Cardano é a mesma coisa, olha lá. Tá subindo bem, tá bonita essa subida no mercado, interessante. E cada Cardano precisa fazer aqui? Mesma coisa. Precisa colocar um fechamento semanal acima da região do 0,5225. E o detalhe, se o mercado consegue deixar esse inverse fair value gap semanal, nós temos um ponto de apoio forte. Ó, quase acertei o desenho, hein? Tá? Então é isso aqui que a gente tem que ficar de olho. Tem um order block chatinho aqui, ó. Então, a ADA Cardano também precisa fazer uma movimentação interessante de alta, colocando o fechamento semanal acima do 0,5225, para o mercado mostrar para a gente que ele quer subir de fato, tá? Caso o mercado faça isso, nós temos a possibilidade do mercado sim buscar a região lá de 1,15 lá em ADA Cardano, tá? Mas para isso o mercado precisa confirmar esse movimento, tá, pessoal? SUI. Ó, a SUI, galera de vez em quando pede ela, né? Era uma narrativa. Pra mim, cara, essa moeda ela não tem uma estrutura muito bonita de mercado, porque a gente não tem nenhum pivô de alta aqui, né? Uma estrutura sólida do mercado. Então, quando a gente não tem uma estrutura sólida do mercado, quando o mercado faz esse movimento aqui de expansão, faz o processo de retração, quando a gente compra ou faz uma compra desse tipo aqui, é com a expectativa do mercado criar esse pivô de alta para formar essa estrutura. Mas ainda não aconteceu, tá? Pode acontecer nesse próximo movimento? Pode. Só que o que acontece? Eu queria explicar para vocês aqui, eu já expliquei lá na área de membros. O mercado ele trabalha de zigue-zague, então a gente tem aqui um movimento de pivô de alta. Se ela formar, só para que você preste atenção, para depois não deixar de realizar a moeda, tá, pessoal? Só isso. Então, se ela faz esse movimento aqui de pivô de alta,
Quando o mercado quebra a estrutura, o que a gente tem expectativa? Do mercado voltar. Porque o mercado precisa agora ativar essa estrutura, já que ele formou ela. E aí ele vai buscar lá suas pós. Então é isso que eu queria falar dela. Ela não tem esse movimento ainda. E se por um acaso ela tiver e você tiver comprado, entenda. E quando ela fizer o rompimento com o fechamento semanal acima, a probabilidade dela manipular aqui em cima para voltar é grande. Só isso, tá? Então eu queria deixar um aviso para depois subir, se você tá comprado, não realizar e ficar preso e depois ficar xingando que não realizou. E por aí vai, tá? SEI. Ó, a SEI, pessoal, mesma coisa aqui, ó. A gente tem um movimento que a gente tava falando na área de membros também, que basicamente é isso aqui em SEI, né? Ó, o mercado veio aqui, fez lá o seu pivô de alta, beleza, fez o seu processo de mitigação. E agora? A SEI, pessoal, ela tem alguns tipos de movimentos aqui que ela pode fazer, ó. Que nem ela fez uma manipulação aqui, tá subindo. Beleza. Se ela coloca um fechamento semanal acima dessa região, do 0,43, aqui o cenário é um pouquinho diferente, tá? Se ela coloca, a gente poderia ter uma expectativa também dela subir mais que isso, tá? Se ela coloca fazer esse movimento aqui, porém, eu não sei se ela vai buscar o rompimento da estrutura macro. Por isso que ela vai ser um caso que a gente vai ter que ficar de olho. Por quê? Porque ela tá deixando um fundo duplo antes do Fair Value Gap, antes da POI. Então, geralmente, também é uma armadilha. Mas, por que a gente tem que ficar esperto? Porque se ela fizer esse movimento, dá para você realizar, tirar pelo menos o seu risco da operação. E você ficar tranquilo ali, caso o mercado faça esse tipo de movimento. Então, lembre-se, eu estou falando sempre se o mercado confirmar. Por quê? Porque ele ainda não confirmou, então ele precisa trabalhar para confirmar essa movimentação, tá, pessoal? TIA, a mesma coisa, né? Sempre gosto de falar da TIA, né? Porque quando a galera pedia TIA aqui no YouTube, agora que tem bastante gente nova aqui no canal, né? Há um tempão, pessoal, quando eu falava das moedas, que as moedas voltariam, né? Que ninguém falava que voltaria. Quando eu falava desse tipo de moeda que nem a TIA, a galera xingava e falava que nunca ia voltar, que eu tava louco, que a Link nunca ia voltar abaixo de 8, abaixo de 9, né? Que a Polygon nunca ia perder aquele fundo. Vixe, foi N moedas aí. E por quê, pessoal? Por que isso? Porque acabei de falar pra vocês, o mercado não se movimenta através de zigue-zague, pivô de alta e pivô de baixa. Repare o que a gente tem na TIA. Uma pernada de impulsão, uma pernada de correção. Simples. Então, se a gente compra aqui, qual é a nossa expectativa? Que o mercado vai romper essa estrutura e criar um pivô de alta. Porque ainda não tem. E se ele faz esse movimento, a gente tem que realizar quando o mercado der sinais. Por quê? A expectativa é que volte para ativar essa estrutura, pessoal. É assim que funciona, tá? E agora, existe uma brecha aqui em TIA? Existe, pessoal. E aqui a mesma coisa da SEI que a gente acabou de falar desse movimento. Deixa eu até confirmar aqui. Bem parecido com a SEI. Por quê? Porque eu já sei que a brecha do movimento dela tá aqui, ó. Ela não tocou exatamente o Fair Value Gap e nem o Order Block. Então ela parou antes da POI. E se ela coloca um fechamento semanal aqui, ela tende a subir, beleza. Mas ela vai voltar também. Tá? Sinto muito em falar para quem tem, ou se isso é bom para comprar mais barato, né? Mas ela tende a voltar. Tá? Isso, pessoal, se ela colocar um fechamento acima do 7,660. E aí a gente vai ter que observar como vai ser esse movimento. Por exemplo, vamos supor que ela sobe até aqui em cima, no 12. E aí ela faz a retração aqui, ó. Então, basicamente, a gente teria uma pernada que poderia levar ela até próximo ao topo ou até próximo a esse order block. Mas isso dependendo de como fizer essa movimentação e se fizer essa confirmação. Por isso que são moedas que a gente tem que ficar com o olho meio aberto ali para poder realizar lucro se tiver posicionado, tá? Vamos falar da Avalanche e da Lido, pra gente finalizar aqui. Ô pessoal, galera que é nesse panorama aqui que deixa as moedas para falar terça-feira, tá? Eu até esqueci de falar no começo do vídeo.
Então é nesse panorama aqui que é sempre no panorama de sábado que tem que deixar as moedas para análise, porque é a partir dele que eu pego para falar na live de terça-feira lá, tá certo? Bom, vamos falar então do Avalanche. Avalanche, pessoal, tá indo bem, né? Subindo muito forte. E aqui, só que aqui existe uma brecha em Avalanche? Existe também, pessoal. Só que aqui é o seguinte, eu vou explicar um negócio para vocês, talvez eu explicando pela Avalanche fique mais claro o que eu tô falando para vocês aqui sobre algumas possíveis movimentações do mercado. Quando eu pego essa estrutura inteira de Avalanche, eu tenho um choque formado aqui, então eu tenho uma base de movimento formada, certo? E é apenas com esse movimento aqui que eu vou trabalhar, que me interessa agora, porque eu já sei que o mercado está numa tendência macro de alta, o mercado já fez um choque, já tenho várias N possibilidades aqui de movimentos, né? A favorável à minha operação, certo? Então, igual eu expliquei da TIA ali e da SEI, quando o mercado quebra a estrutura, é normal que o mercado engate um processo de mitigação, para que ele aprisione a galera no topo e depois ele volte, tá? E a partir dessa estrutura, os alvos dela levam a avalanche até nessas regiões aqui de cima, que é a região de 84, 88, 96 e 100 dólares. Certo? Essa estrutura formada do mercado leva a avalanche lá. Ah, então qual é o cenário? O cenário é que a gente não sabe se o mercado vai sair daqui, vai fazer esse movimento, vai fazer isso aqui, para depois fazer isso aqui. Ah, isso é muito doido. Pois é. Ou então, o mercado vai fazer uma manipulação desse tipo, vai fazer isso aqui para depois fazer isso aqui. E é isso que a gente tem que ficar de olho. É isso que eu tô falando para vocês. Mas por que voltar de novo? Porque a Avalanche também não tocou, não fechou seu Fair Value Gap aqui. Então isso, pessoal, é uma armadilha do mercado. O mercado tende a voltar. Tende a voltar, tá, pessoal? Mas isso não impede. Lembre-se que eu tô falando para vocês, de Avalanche subir até na região de 89, 88 para depois voltar. A única coisa que eu quero que vocês prestem atenção, e eu tô compartilhando para vocês o que eu tô fazendo e o que eu vou fazer, é que se a Avalanche faz esse movimento, eu vou realizar. E aí, dependendo de como for, eu vou olhar e vou falar, vou realizar só o lucro, vou tentar segurar mais um pouco, dependendo como o mercado for. O que eu só quero falar para vocês, cuidado se o mercado subir da maneira que está, para vocês não caírem na euforia de novo e não realizar a moeda nos pontos certos, ou pelo menos tirar seu risco das moedas achando que agora o mercado vai. O mercado está deixando sinais para trás que ele não vai. Ele pode até ir, quer dizer, mas ele vai voltar. Lembre-se do que eu tô falando para vocês do Ethereum. A brecha tá no Ethereum. Esse fundo duplo. E isso aqui, como eu falei, não impede do mercado subir bem, igual a Polygon. Depois fazer isso aqui. Eu quero que vocês prestem bem atenção nisso, tá, pessoal? Só isso, porque se o mercado romper ali, o que vai ter de cidadão falando que agora a alta do mercado começou, né? É porque a alta começou lá em 2021. Nós estamos aqui basicamente quase em 2025. Eles acertaram, né? Acertaram bastante. Eles falando desde 2021, só que esqueceram de falar do atalho que o mercado pegou aqui em 2021. Ele fez esse pequeno atalho, né? Aqui ele fez esse pequeno atalho de novo. Vamos ver agora o que ele vai fazer. Tome cuidado, tá, pessoal? Só isso. Lembre-se que isso aqui é para você ganhar dinheiro, não dar dinheiro pro mercado. Lido, mesma coisa. Temos uma possível bela movimentação em Lido? Sim, tenho falado isso para vocês aqui já. E agora, o que a gente precisa? Essa doideira aqui, ó. Então, olha para vocês verem como o mercado ainda precisa subir muito para ele confirmar a movimentação para gente. Nós temos duas pós interessantíssimas em Lido. Então, quando o mercado estava aqui, né, ó, falei para vocês, a Lido vai perder esse fundo, lembram disso? Se o mercado não deu continuidade aqui, ó, pode esquecer que isso aqui vai virar um fundo duplo, então é uma armadilha, o mercado tende a perder. E o mercado não costuma deixar essas zonas bonitinhas aqui para trás. Não costuma. Quando a gente olha para outro cenário, a gente tem essa POI e essa POI, o ponto de interesse do mercado. Então,
Para a Lido mostrar pra gente que ela vai segurar nessa primeira apoio, ela vai subir daqui, ela precisa sair dessa região de $1, colocar um fechamento semanal acima de 2,80 para ela confirmar esse movimento e confirmar que todo esse marcado aqui como Buy Climax, ST, Automatic Rally é um processo de acumulação de Lido. E aí poderia levar Lido acima de $5 ali, acredito eu. Tá? Por quê? Porque ela precisa confirmar para que a gente possa ter um parâmetro melhor aí do mercado. Porque se ela não confirmar esse movimento, tudo deixa em aberto que ela pode sim voltar lá na apoio de baixo. Tá? Então eu sempre falo aqui para vocês, pessoal, que eu não sei nunca se o mercado vai lá. A gente tem expectativas do mercado. Até porque se alguém tivesse certeza, eu falo para vocês que é simples. Se o cara tem 100% de certeza, manda ele pegar 5 milhões lá, coloca no futuros alavancado 125 vezes e entra. Tem tanta certeza? Mas não tem. Claro que não. Então o mercado é expectativas de como você olha para o mercado, tá, pessoal? Então, se ela fizer esse movimento, é pau no gato. Aí você pode comprar aqui na região de 1,30 no seu retorno, comprar uma quantidade bem legal. Agora, se ela não confirmar, a gente aguarda para ver se a gente compra lá na região 0,70, 0,60 e por aí vai. Só isso. Então, eu já tenho lido, certo? Bastante gente comprou ela aqui na região de 1. Você já comprou lido aqui. Você vai ficar comprando aqui? Não. Espera agora o mercado confirmar o movimento. Porque senão você vai ficar saindo comprando mais caro, mais caro, mais caro. E se o mercado resolve voltar? Aí você fica mal posicionado. Agora, se você já comprou a 1 e ela tá subindo, e vamos aqui ver se o mercado confirma. Se ele confirmou, aí você vai comprar 1,30. Aí beleza. Tá próximo ao seu preço, movimento confirmado. Possibilidade, probabilidade a seu favor. Entenderam? Então, basicamente é isso. Tá? Tô esquecendo de alguma coisa? Não falei da Link, né, pessoal? Vou falar da Link aqui. Vamos falar do meu xodózinho. Link. Tão bonito aqui, né? Pegar essa imagem aqui, né, pessoal? Chainlink. Quando eu falava, olha, Chainlink vai voltar lá, não sei da onde. Nunca que vai lá. Você tá louco. Você tá louco. Não falei da Solana também, pessoal. Tem que falar da Solana aqui, até esqueci. Já tava acabando o vídeo, já sem falar de Link e Solana. Lembra quando eu falava que Link vai voltar lá no 869? Nunca que vai lá. Você tá louco, você tá louco. Ixi, esse daí tá maluco. Ixi. Bom, racharam de comprar topo em Link lá na região de 21, 22 e sentaram na graxa, né? Sentar na graxa. E agora? Vamos lá. Vamos aqui ao movimento. Deixa eu pintar isso aqui de Fair Valley Gap. Isso aqui é um Fair Valley Gap. Bom. Link, pessoal. Mesma coisa. O que a gente tem aqui, ó? Confirmado. Acumulação, possível reacumulação. E o mercado fazendo seu spring, já fazendo basicamente um LPS junto aqui de uma acumulação que ele não fez. Então é uma confluência de movimentos aqui, tá? Que basicamente é um teste, uma troca de polaridade de uma resistência que virou um suporte. Quando essa troca de polaridade, resistência que virou suporte, é válida para a gente usar? Quando existe um Fair Valley Gap. Se não existir, não aconselho usar, tá? Agora, para a Link confirmar esse movimento, igual esses dias aqui, eu vou explicar um negócio da Link. Esses dias tenho falado faz um tempo da Link, da compra de um tempo, sei lá, uns 6, 7 meses atrás aí, até mais que isso, né? Da Link voltar a essas regiões aqui. Que eu esperaria pacientemente ela voltar a essas regiões aqui. Lembram disso, né? E aí, pessoal, essas semanas na queda, eu recebi 2 pessoas falando pra mim assim, eu vendi Link agora, nessa queda, pra comprar ela abaixo de 7. Pessoal, sinceramente, é até difícil de eu responder uma pergunta dessa. Porque a pessoa deixou de comprar 8,60 para ela comprar a 7, que é uma diferença de 20%, para ela contar com a sorte que o mercado vai. 20%, entende? Então é umas coisas que não dá para entender muito, sabe?
E eu falo para vocês, é que nem o caso da Polygon. A Polygon tem as regiões corretas ali de compra. Se ela foi um pouco mais para baixo, não importa, pessoal. Importa que tem as regiões corretas, igual a Chainlink. A região correta era 8,60. Ela foi até na região de 8. E daí, a região correta é 8,60. Então você tem que se posicionar na região correta das moedas que têm movimentações confirmadas, pessoal. Confirmadas, tá? E aqui existe o detalhe que eu tô falando para vocês. Por quê? Quero que vocês entendam bastante uma coisa do mercado. Segundo a própria teoria de Wyckoff, o mercado funciona da seguinte forma: acumula, reacumula, distribui, redistribui e depois ele começa de novo o ciclo, acumula para subir. Então, se ela confirmar esse movimento, nós estaríamos no segundo estágio, indo para o terceiro. Quando a gente puxa toda essa movimentação de mínima e máxima, os alvos dessa estrutura de Chainlink vai levar ela lá no 26, 27 e talvez até a região de 34, 35. E basicamente, o alvo dessa reacumulação do mercado também levaria ela até essas regiões de 27, 28. Então aqui existe uma confluência de movimentos, tá? De Chainlink. Quando que ela vai mostrar pra gente que ela pode ultrapassar a região de 22, 23 aqui para buscar os alvos lá de cima? Quando ela colocar um fechamento acima da região do 15, 20 aqui. E, claro, dependendo de como for. Porque a gente precisa aqui de após uma captura de liquidez, que o movimento seja forte. Como que a gente entende que esse movimento foi forte? Fair Value Gap. Desequilíbrio entre a oferta e a demanda. Então a gente precisa desse inverso Fair Value Gap aqui para o mercado mostrar pra gente que ele está apto a subir daqui. Apto para fazer esse tipo de movimento aqui. Na verdade, não é assim, não. Na verdade, ele tende a fazer isso aqui. E aí, fazer isso aqui. Tende a fazer isso, tá, pessoal? São expectativas de movimentos. Mas, basicamente, é isso. Então, a Link, ela ainda precisa andar bastante, ó. Olha onde ela precisa confirmar o movimento. Lá na região do 15,20. Lá na região do 15,20. Tá? Então, ainda é um belo trajeto. O mercado andar, a gente tá falando aí de 26%. Para ir colocar um fechamento acima dessa região. Tá? Mas Link, movimento confirmadíssimo. Acredito assim que é uma excelente aposta pro médio e longo prazo. Tá? Então, basicamente é isso. Vamos falar da Solana agora sim pra gente finalizar. Solana, a mesma coisa. Mudou alguma coisa do que eu tenho falado para vocês? Não. Se Solana, por algum milagre, pessoal, por algum milagre, ela conseguir colocar um fechamento semanal acima do 210, isso para quem tem Solana. E eu estou dando a minha opinião. Isso, não quero que você mude a sua opinião nem nada. Só quero que você saiba que pode acontecer. E aí você toma a decisão que o dinheiro é seu, tá? Só tô avisando para depois ninguém falar assim, ninguém me falou nada, né? Então, porque geralmente as pessoas falam só do mercado subindo. Sempre falo da Solana aqui para vocês, que até os próprios canais hoje que falam que a Solana é a melhor aposta do mundo aí, até meses atrás eles falavam que a Solana já era, que a Solana não prestava, que era um lixo. E agora é a melhor do mundo. Tá? Então eles mudam de opinião muito rápido. Muito rápido. É igual a história da Pendle. Tá subindo é narrativa, tá caindo. Opa, mudou aqui. Entende? Então, cuidado com essas coisas, tá, pessoal? Solana é um belo movimento para longo prazo, sim, mas ela também ainda não corrigiu. Tem que lembrar disso. Então, o mercado ele gera zonas de liquidez nas zonas de manipulação. Então, se o mercado coloca um fechamento aqui ou consegue ultrapassar a região de 209, 210 em Solana, se eu tivesse Solana, eu não deixaria voltar abaixo de 210. Tá? Ah, e se ela continuar subindo? Se ela continuar subindo, vai com ela e aproveite o movimento. Vai com ela e aproveite. Aonde que seria o alvo? O alvo seria lá o rompimento, se ela conseguir. Eu só não deixaria voltar para fazer basicamente aqui, ó. A Solana veio, conseguiu subir, passou o 210, foi lá e depois ela começou a fazer isso aqui. Aí eu já não deixaria voltar.
Porque se ela tende a voltar, ela tende a perder essas zonas aqui de manipulação. E aí é uma baita queda, um baita dinheiro que você vai deixar na mesa. Principalmente para quem tá comprado aqui. Então, na minha visão, não é um bom negócio. Agora, se você tá comprado lá embaixo e você quer pagar para ver, com você. Agora, quem comprou aqui nesse miolo, acho que não é um bom negócio. Mas essa é a minha opinião, tá, pessoal? Eu sou bem sincero aqui. Não tô aqui para ficar mentindo para vocês do que eu estou vendo no mercado. E, na verdade, falar que eu tô vendo uma coisa e falar outra coisa, tá? Eu sou bem sincero aqui no canal. Tem muita coisa aqui que era para mim falar apenas na área de membros, né? Mas eu acabo falando para vocês aqui no YouTube aberto. Então, basicamente é isso. A intenção do canal aqui é ajudar vocês de fato, quem quer ser ajudado. E quem não quer, pessoal, eu não posso fazer nada. Nem Jesus agradou todo mundo, imagina eu, né? Imagina eu. Então, basicamente é isso. Eu acho que a trajetória do canal, graças a Deus, está sendo bem feita, né? A gente já conseguiu ajudar bastante gente. Eu já recebi muita mensagem, muita mesmo, de pessoa que realizou antes do mercado cair, recomprou, já teve lucro. Teve pessoas que pegou a Mairo lá com a gente, a própria Polygon, a NIR, teve N moedas aí, tá? Isso é muito bom, tá? E tem que entender, pessoal, que isso aqui é um mercado financeiro. E lembre-se que eu vou falar para vocês, é impossível você acertar 100%. É impossível você acertar tudo. O que vai mandar você ser vencedor no mercado é o seu payoff, o seu risco-retorno. Então, quando você ganha, você tem que ganhar de carreta. Quando você perde, você tem que perder de colher. Basicamente é isso que vai fazer você ganhar no mercado. Nem as instituições, os bancos acertam tudo, pessoal. Tá? Imagina a gente. Meros mortais, não é mesmo? Então, basicamente é isso, pessoal. Um ótimo final de semana a todos vocês. Quem quiser participar da área de membros, hoje tem live lá à noite. A gente vai falar bastante sobre esse movimento do Bitcoin aí. Também será muito bem-vindo, beleza? Um ótimo final de semana a todos vocês. Que Deus abençoe. Até mais. Fui!